E eu queria a gente dar seguimento às nossas mensagens que a gente está tendo com relação a um tema que nós separamos para esses 3 domingos. A gente começou já 2 domingos atrás, a gente começou a falar com o tema O que é ser igreja, onde o objetivo era a gente poder entender o que é igreja. E a gente aprendeu que igreja não é esse templo de 4 paredes, do qual a gente chama de igreja, mas é muito mais do que isso. Na verdade, a igreja é essa pessoa que está sentada do seu lado, amém? Glória a Deus. Dá uma olhada para ela e vê se ela melhorou da semana passada para cá, se ela passou por uma reforminha, está mais bonitinha a igreja, talvez uma pinturinha, né? Já deu uma melhorada, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então você está sentado do lado de uma igreja, e você é a igreja, né? A gente está aprendendo sobre isso já há 3 semanas. Depois, na semana passada, a gente aprendeu o propósito da igreja. Daí a gente falou bastante sobre o propósito, por que a gente está aqui, por que a gente é a igreja. A gente falou sobre o objetivo da igreja, o que a gente tem que fazer para realizar esse objetivo. Nós falamos sobre a visão da igreja, para que nós possamos realmente ser uma igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Foi semana passada. E hoje, o tema da mensagem de hoje, para a gente encerrar essa série, e com certeza a gente vai voltar a falar sobre igreja, porque isso é uma coisa dinâmica, que a gente nunca pode se esquecer, porque às vezes a gente acaba esquecendo de algo tão importante e que faz parte da nossa vida cristã. E hoje a gente vai aprender um pouquinho a igreja que nós não devemos ser. Então a gente viu a igreja que nós temos que ser, agora a gente vai ver a igreja que nós não devemos ser. E eu tenho certeza que vai falar imensamente ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu pedi para o Senhor durante a semana qual seria, quando a gente está fazendo essas séries de pregação, eu começo com um tema e Deus vai dando ao longo da semana. Tem sido assim, tem sido bênção. Eu agradeço a Deus de coração, porque eu sei que é Ele que ministra, é Ele que fala. E eu pedi durante a semana que Deus me desse uma palavra para a gente continuar nessa série, que realmente falasse com a gente, talvez para a gente encerrar esse tema de igreja. E Deus falou comigo sobre isso, que era para a gente falar um pouquinho daquilo que nós não devemos ser. Porque a gente tem muita coisa que a gente tem que fazer. Se a gente for olhar segundo a palavra de Deus, a igreja que o Senhor espera que nós sejamos, a gente ia ficar meses aqui falando. Mas eu creio que se a gente já começar a eliminar aquilo que nós não devemos ser, a gente já vai dar um passo muito importante. E o Senhor me fez lembrar das cartas de João, do qual Jesus ditou para ele essas cartas, ali quando ele estava na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, do qual ele direciona 7 cartas para 7 igrejas. E é exatamente sobre essas cartas a essas igrejas do Apocalipse, que está lá em Apocalipse, que eu gostaria de falar nessa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar seu coração. Amém? Então eu queria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 1. A gente vai começar a ler a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. Abre lá comigo, o último livro da Bíblia. Em nome de Jesus, que você possa tirar essa crença que às vezes a gente tem, que só falar de Apocalipse a gente já fica arrepiado, né? Meu Deus, o pastor vai falar de Apocalipse. Não, irmão, em nome de Jesus, é palavra de Deus para a nossa vida, e a gente tem que aprender ela de Gênesis a Apocalipse. E essa palavra aqui de hoje, eu tenho certeza, vai falar ao seu coração, e eu sei que ela não vai ficar só aqui, eu creio pela fé que você vai ser incomodado, para que você possa fazer depois a leitura na sua casa, com muitos detalhes, você poder estudar de tudo aquilo que o Senhor falou para cada uma dessas igrejas aqui, que com certeza vai ainda ensinar você. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9, ele diz assim: Eu, João,
eu também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele estava preso numa ilha. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que está na Ásia. Que são essas igrejas? Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a um latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temais, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Então aqui, só para a gente entender o contexto que foi escrito esse estudo, que a gente vai ter aqui nessa noite, essa palavra, para que você possa se situar. Então João estava numa ilha e de repente acontece algo e ele cai como se tivesse morto. Ele escuta uma voz, ele é arrebatado em espírito, e quando ele é arrebatado em espírito, no momento em que ele é arrebatado em espírito, ele ouve uma voz, e essa voz diz para ele, para que ele pudesse escrever aquilo que seria falado para ele. E aqui tem uma palavra, daqui para frente, desse capítulo 2 que nós paramos, ele vai até o capítulo 3, onde a gente não vai ler todo pela extensão. Então a gente vai fazer um resumo aqui, para que a gente possa entender a igreja que nós não devemos ser. São 7 igrejas, e para essas 7 igrejas, a fórmula que Jesus usou para poder falar com elas era o seguinte: primeiro ele traz sempre um elogio, primeiro ele se revela à igreja quem ele é, que é Jesus, depois ele faz um elogio, depois ele faz uma crítica, depois ele traz uma recomendação para que ele possa suprir a crítica, e depois vem uma promessa se ele cumprir aquilo que ele recomendou. Então, se a gente for ver a 7, ela tem esse formato com algumas exceções. As exceções que tem, por exemplo, é a igreja de Laodiceia, que é a única igreja que não teve nenhum elogio para ela. Então, a única que não teve no início nada que pudesse Deus olhar e dizer: eu tenho algo para dizer de bom para essa igreja, foi a igreja de Laodiceia. Teve 5 igrejas que teve críticas, e somente 2 igrejas que não foram criticadas, que não teve uma crítica, teve uma recomendação para que ela pudesse ser melhor, mas 2 que não teve nenhuma crítica, que são as igrejas de Esmirna e a de Filadélfia. Então aqui é um resumo, mas a gente vai adentrar aqui em tudo aquilo que ela representa para a gente, a advertência de Deus, ali representada por Jesus,
a essas igrejas, para que nós possamos aqui entender aquilo que nós não podemos ser como igreja. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu consigo entender quando você faz a leitura, se você depois lê na sua casa, você vai entender isso também. A primeira coisa, a primeira observação, a primeira coisa que o Senhor nos ensina que a gente não pode deixar de ter é a gente esquecer o nosso primeiro amor, que foi a primeira advertência que foi feita para a igreja de Éfeso, que era uma igreja abençoada, mas que apesar de ser uma igreja abençoada, ela já não tinha mais o mesmo gás do primeiro momento em que ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ela já não é mais a igreja do início. Ela começou a entrar no marasmo e ela foi, ao longo do tempo, ela foi se esfriando. Então a advertência de Jesus para essa igreja é para que ela pudesse voltar ao primeiro amor. Então a primeira coisa que eu queria trazer para a gente, que é algo que nós não podemos deixar de ter, é a gente esquecer o nosso primeiro amor. Talvez você se pergunte, qual que é o primeiro amor? O que é esse primeiro amor, pastor? Esse primeiro amor é o momento em que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É quando você, naquele momento em que você talvez estava vivendo uma vida longe da presença de Deus, talvez você começou a ter uma busca para que você pudesse ter paz, que você pudesse ter alegria, e você começou a entender que existe um Deus Todo-Poderoso que poderia de alguma forma preencher esse vazio que estava dentro de você. Às vezes a gente acha que as pessoas buscam a Deus só por suas necessidades físicas, porque está faltando algo, porque eu não tenho recurso financeiro, porque eu não tenho emprego. Outras pensam que é porque eu estou doente, porque eu tenho uma enfermidade. Mas tem muita gente que vai além disso. Talvez você é uma das pessoas que te trouxe aqui, que fez com que você buscasse ao Senhor, não foi uma escassez física, talvez uma escassez na alma. Talvez apesar de ter tudo, você não tinha nada. Talvez você tinha tudo, talvez uma família, talvez você estava num contexto de um casamento feliz, talvez você estava com um bom trabalho, talvez você tinha um recurso financeiro que você precisa, você não estava devendo nada para ninguém, você estava conseguindo manter a sua casa, talvez você estava vivendo esse tempo, esse momento, mas apesar de tudo isso, existia um vazio existencial, que parece que todas essas coisas não traziam para você a alegria e a paz que você buscava ter. E talvez você veio aqui por conta disso, você começou a buscar o Senhor por conta disso, você começou a falar com Deus, a buscar umas respostas que talvez o ser humano, as pessoas com quem você se relaciona, não tinha para poder te dar essa resposta. E você entendeu que você tinha que buscar em algo que é muito além desse mundo, que transcende a nossa vida humana. E você começou então, nesse momento, a abrir seu coração para Deus. E um dia aconteceu um milagre, uma chave foi virada em você. Talvez um momento que você sabe a data, talvez você sabe o dia, talvez você sabe o ano que aconteceu. Mas aconteceu algo, naquele dia você abriu seu coração e você entregou tudo nas mãos do Senhor. E aquele vazio existencial que existia dentro de você, aquilo foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E você passou a ter uma nova vida a partir dali. E naquele momento você começou a ser constituído, como a gente tem aprendido ao longo desses domingos, você passou a ser igreja do Senhor, porque você passou a ser a habitação do Senhor. Amém? Talvez você lembre dessa data. Esses dias atrás aqui na igreja eu compartilhei o meu testemunho. Aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos, apesar de ter nascido dentro de uma igreja cristã evangélica. Apesar de ter frequentado todas as escolas bíblicas, as salinhas das crianças quando eu era pequeno, mesmo depois na adolescência, pertencendo ao ministério de adolescente da igreja em que eu pertencia, depois dos jovens, já com 17 anos, apesar de tudo isso, ainda faltava eu realmente abrir meu coração e falar: Senhor, toma conta, porque esse mundo em que eu estou vivendo, ele não faz sentido se o Senhor não tiver. E eu estava distante, o Senhor me levou para um lugar longe.
Eu estava em outro país, sozinho, não tinha internet, não tinha como comunicar com as pessoas. E ali, apesar de estar sozinho, eu comecei a buscar em Deus a companhia que eu precisava. Eu lembro que era uma noite bem fria, menos 10 graus, nevava para o lado de fora. E eu dentro do meu quarto, coloquei a cabeça no meu travesseiro e comecei a chorar. Porque apesar de estar ali com uma cobertinha quente, mas eu estava distante de todos, eu me senti sozinho. E naquele momento ali, com um vazio gigante, e eu buscando em Deus um milagre para que esse vazio pudesse ser preenchido. Eu olhei para o meu dia e eu vi que minha voz não havia saído no meu dia. Apesar de ter se encontrado com muita gente, eu não conhecia o idioma, uma dificuldade enorme para poder se relacionar com as pessoas. E eu cheguei nesse momento que para mim foi crucial. Não tinha como eu virar aquela noite, eu não tinha condição de acordar no outro dia. E eu comecei a clamar a Deus, falei: Senhor, eu estou muito distante de todos que eu amo, mas apesar de estar sozinho aqui, eu sei que o Senhor está comigo, porque eu aprendi isso a minha vida inteira. E se o Senhor está presente neste lugar comigo, que eu possa sentir a presença do Senhor. E naquele dia a glória do Senhor tomou aquele quarto, e eu comecei a chorar muito, chorar muito, chorar muito. E naquele dia eu entreguei verdadeiramente a minha vida nas mãos do Senhor. Eu sei exatamente como aconteceu. E a partir daquele momento, o primeiro amor tomou conta do meu coração. Aquela paixão pelo Senhor, de todo dia, de poder estar no meu quarto a sós, para mim poder dobrar o meu joelho e começar a orar, e ter esse mesmo momento que eu tive naquele dia, naquela noite, poder repetir constantemente com o Senhor, de poder fazer algo para Ele, de poder estar num lugar onde irmãos como eu passaram por esse momento de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para juntos a gente louvar e engrandecer o nome dEle, com o coração disposto para servir a Ele, independente de onde Ele colocasse, independente em que função que Ele fosse me dar, mas de poder ser útil no reino dEle, aonde literalmente aquilo que está descrito na palavra fez sentido para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus em primeiro lugar, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, porque depois as outras coisas viriam, e assim aconteceu. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu comecei a viver isso, aonde Deus começou a ser o principal. Esse é o primeiro amor, aonde tudo faz sentido se for algo para fazer para Deus. Tudo faz sentido se aonde eu estiver, Deus estiver comigo. Onde tudo faz sentido se eu faço algo que agrada o coração de Deus. Aonde não faz sentido e traz dor no coração e sente a dor, quando eu faço algo que não agrada ao meu Deus. Esse é o primeiro amor. E você passou por isso. Eu creio que você passou por uma experiência assim. Chegou um momento na sua vida que você abriu o coração e algo tremendo aconteceu. Só que com o dia, com o passar dos dias, por falta da gente vigiar, a gente vai dando brecha para Satanás. E ele devagarinho, ele vai quebrando essa comunhão. Ele vai te enchendo com um monte de coisas. Ele vai colocando um monte de afazeres para você, aonde você já começa a não colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente se preocupa daí com as demais coisas e esquece do reino de Deus, aonde a gente vai priorizando tanta coisa, e a gente vai deixando Deus sempre se der certo eu vou. Quantas pessoas tem muitas pessoas que eu sei que hoje estão viajando, mas tem muitas pessoas que hoje não estão viajando e estão em casa nessa noite, que não tinha nada que impedia elas estarem aqui. Devagarzinho. Eu estou cansado. Eu vou deixar de ler a Bíblia hoje. Eu vou deixar de ter minha oração mais longa nessa manhã, depois eu oro. Eu acordei atrasado. E as coisas vão acontecendo, a gente vai permitindo devagarzinho. E o diabo vai cada vez mais minando o nosso relacionamento com Deus e diminuindo
é esse primeiro amor que aconteceu quando você conheceu a Jesus. A advertência de Jesus aqui para essa igreja é que, apesar dela continuar fazendo as coisas e a intenção do coração dela está pautada em Deus, ela já não fazia na mesma intensidade do primeiro amor. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que nós não podemos deixar é que esse primeiro amor seja apagado dentro de nós. Amém? O amor dentro de nós, ele só funciona se você cuidar. Como se fosse um fogo do Espírito Santo dentro de nós, que todo dia a gente tem que manter esse fogo aquecido. A gente tem que deixar esse fogo ardendo dentro de nós, através de atitudes que cabe a você, porque Deus nunca deixou de estar ao seu lado. Não existe essa frase, vamos entrar na presença do Senhor, porque o Senhor sempre está na sua presença, porque Ele está em todos os lugares, Ele está com você em todo momento. Na verdade, quem está entrando na presença é você, porque talvez, apesar de Deus estar do seu lado, você se desconectou dEle, porque você priorizou tanta coisa e esqueceu que, na verdade, Ele está do seu lado. Então, que em nome de Jesus, que você possa cuidar disso, que nós possamos ser uma igreja que não esqueceu o momento do primeiro amor e que a gente vive o primeiro amor, até o dia que nós vamos encontrar o Senhor Jesus face a face. Amém? Glória a Deus. Então essa é a primeira advertência. Então a igreja que nós precisamos ser é a igreja do primeiro amor. A igreja que nós não podemos ser é aquela que esqueceu do primeiro amor. Em nome de Jesus, não permita que esse primeiro amor seja apagado de você. Segunda coisa que eu vejo, que na verdade são três, que pertencem a duas igrejas. Essas três advertências que Jesus dá, ela vale tanto para a igreja de Pérgamo como a igreja de Tiatira. Ele fala de três coisas que eles precisavam deixar. Primeiro, a imoralidade. E a imoralidade que ele fala, ele faz referência, na hora que você for fazer a leitura você vai ver, é a imoralidade sexual, tão presente, infelizmente, no mundo em que nós vivemos. Porque qualquer coisa hoje que você vai ver, no mundo globalizado, onde a gente tem acesso à informação, hoje, infelizmente, está muito fácil você ter acesso e cometer o pecado da imoralidade sexual. Porque antigamente você precisava talvez de comprar uma revista, talvez você precisava ir no cinema para assistir um filme, mas hoje está tudo disponível na palma das suas mãos. Se aqui que nós estamos falando, já há 2000 anos atrás, já era tão evidente, imagine no mundo onde a informação está tão disponível, onde a gente tem acesso a tudo, imagine como que é nos dias de hoje, a questão da imoralidade sexual. E essas três coisas dessas duas igrejas que eu vou falar, a igreja começou a conviver com isso. Então era uma igreja que louvava o Senhor, engrandecia o nome dEle, levantava a mão na hora da adoração, talvez até sentia ali algo diferente, a presença do Espírito Santo, mas as igrejas que se reuniam, que a igreja é você, que se reunia para cultuar esse Deus, na verdade elas estavam envolvidas num pecado de imoralidade sexual. Em nome do Senhor Jesus, isso não pode acontecer na sua vida. Todos os pecados nos afastam da presença de Deus, mas tem um porquê. Eu tenho certeza que outros pecados envolviam essas igrejas. Talvez o que Jesus disse aqui, quando ele fala dessas três coisas para essas duas igrejas, é porque era algo que estava muito evidente, que estava tomando conta de muita gente. E em nome do Senhor Jesus, que você possa tirar isso da sua vida. A gente já estudou aqui, a gente já foi pregado nesse púlpito. Aquilo que te afasta da presença de Deus, você deve cortar fora da tua vida. Porque não é o pastor François que está falando isso. Quem está falando isso é a própria palavra. Jesus disse, se a tua mão, de alguma forma, ela te levar ao pecado, corta ela.
Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Mas Jesus não quer que você arranque seu olho, nem que você corte a sua mão. Mas de repente você pode jogar fora o seu celular. De verdade. Eu conheço pessoas que entendeu isso e que andam com um celular que não tem nada, a única coisa que ele faz é ligação. Sabe aquele celular lá, de 20 anos atrás, quando começou a ter os celulares, que só discava, só ligava? É esse. Porque não tem condição de ter todas as informações na mão, porque leva ele a um pecado. E muitas vezes leva ao pecado da imoralidade. Em nome de Jesus, não dá para você conciliar uma vida de pecado com o seu relacionamento com o Senhor. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele não habita onde tem sujeira. Ele não habita onde existe o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado faz separação. Porque não tem como o Espírito Santo estar habitando num corpo aonde ele está totalmente contaminado com o pecado. É a nossa luta. E se Deus permite que nós passamos vivendo neste mundo, passando por todas as tentações que esse mundo traz consigo, é porque Ele está com você e Ele é a força que você precisa para vencer. A Bíblia diz que nenhuma tentação é maior que você pode suportar se você está vivendo uma vida com o Senhor. E se for maior, mesmo que fosse possível isso, está na Bíblia, o Senhor viria e iria ajudar você para você vencer essa tentação. Ou seja, não existe forma de você justificar na sua capacidade de você não passar e não vencer uma tentação. Mas infelizmente, a gente tendo tudo para vencer a tentação, mesmo assim a gente se dá por vencido. Eu não sei o que tem te atrapalhado, e talvez o que tem te atrapalhado é a questão da imoralidade sexual. A igreja que nós não devemos ser é uma igreja contaminada por imoralidade sexual. Amém? Que tem destruído famílias, tem destruído casamentos, tem arrebentado com a infância, com a adolescência e com a juventude atual. Mas em nome do Senhor Jesus, nós temos que ser um povo contrário. Nós vamos andar na contramão do mundo? Vamos, porque a gente não é desse mundo. Amém? Como a gente tem aprendido aqui, você é um ET. Você acredita que tem um extraterrestre do seu lado? De verdade. Ele é mais bonitinho daquele do filme, né? O ET, sabe, do filme que acendia a luzinha do dedo. Esse que está do seu lado, ele é mais bonitinho que ele, mas também é um extraterrestre. Por que um extraterrestre? Porque a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Então, se você não é deste mundo, você é um extraterrestre, você é de fora deste mundo, então você é um ET. Glória a Deus por isso. E a gente ET, que nós não somos desse mundo, a gente vai andar no contrário ao mundo. Então, em nome de Jesus, afaste de você a imoralidade. A segunda coisa dessas duas igrejas que o Senhor adverte é a idolatria. A imoralidade sexual, depois ele fala da idolatria. Então a igreja que nós devemos ser uma igreja que não seja idólatra. E eu queria aqui, em nome do Senhor Jesus, que você abrisse seu coração para você ouvir o que você vai falar, você prestar atenção e ouvir o que eu vou falar. Porque eu creio que é a palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Muitas vezes nós, cristãos evangélicos, a gente está com o dedo sempre mostrando a idolatria dos nossos irmãos cristãos católicos. Por que eu falei irmãos católicos? Porque tem muita gente que, apesar de estar vivendo algumas coisas que não condiz com a palavra no catolicismo, mas que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e vai morar no céu com a gente, desde que não tenha o pecado da idolatria, principalmente, nem o pecado, mas principalmente da idolatria. Então a gente aponta o dedo, porque é mais fácil a gente acusar o pecado do vizinho do que a gente assumir o pecado que muitas vezes ele está em nós. Nós não adoramos santos católicos. Você entrou nesse templo, você não vê nenhuma imagem, porque está na palavra.
Mas às vezes a gente tem adorado e praticado o pecado da idolatria mais do que aqueles que nós apontamos as mãos. Porque tudo aquilo que está na sua vida e que tomou o lugar de Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que você adora, que você coloca como em primeiro lugar na tua vida, destronando Deus, você está cometendo o pecado de idolatria. Talvez você é um idólatra pela sua esposa. Talvez você tenha idolatrado o seu esposo. Talvez você tenha idolatrado os seus pais. Talvez você tenha idolatrado os seus filhos, mães, pais. Talvez você tenha idolatrado os seus filhos. E eu queria falar uma coisa que eu não tinha pensado, mas a gente está aqui para ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Irmão, irmã, se tem algo que atrapalha, pense nisso que eu vou dizer agora, e é pesado. Se tem alguma coisa que atrapalha você se relacionar com Deus, a primeira atitude que Deus vai fazer é tentar tirar ele de você. De verdade. E tem gente que está adorando filho, colocando os filhos em primeiro lugar. A sua família, ela tem que estar em segundo lugar. O primeiro lugar na sua vida tem que ser o Senhor, porque se Ele não estiver outra coisa que não seja Deus, você é um idólatra. Se o seu trabalho é mais importante que tudo, eu não estou falando igreja, amém? Sabe por que eu não estou falando igreja? Porque tem gente que idolatra a igreja. Tem gente que é idólatra porque destronou Deus, que é o dono da igreja, e idolatra a denominação, a igreja. Ele está no lugar para cultuar o Senhor, está fazendo parte de uma comunidade, de uma igreja, uma instituição, que era para ligar ele até Deus, que era para aproximar ele diante do Senhor, mas ele colocou a instituição na frente do próprio Deus. É um idólatra. Então, que em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser uma igreja que não viva a idolatria, amém? Volte ao primeiro amor, uma igreja sem imoralidade sexual, e uma igreja que não seja idólatra, onde em primeiro lugar na nossa vida é o Senhor, amém? E a terceira coisa que ele fala aqui, para essa igreja ainda de Pérgamo e Tiatira, era sobre as heresias. Em nome do Senhor Jesus, que você não seja uma igreja herege. Sabe quando acontecem as heresias? Quando a gente quer validar o pecado. Quando a gente pega a Bíblia e a gente distorce o que a Bíblia está querendo dizer, para de alguma forma a gente validar o nosso pecado, aquilo que nós fizemos de errado. Geralmente é assim. Então, que em nome de Jesus, que você não seja um herege, que você tenha, assim como a gente já viu algumas semanas antes, que o que rege a nossa vida como princípio de fé é a palavra. E nessa palavra não é acrescentada nenhum tio, em nome do Senhor Jesus. O que está escrito aqui serve para a gente de regra de fé, amém? A gente tem nossa turma de quarta-feira, que vai dar 1 ano e meio de estudo. É um seminário que a gente está fazendo. Tem um grupo de irmãos que começaram, e a gente está nessa luta, já vai fazer 1 ano, e agora falta 6 meses. Em nome do Senhor Jesus, no final do ano a gente tem a nossa formatura, amém? Glória a Deus, né? E a gente tem aprendido muito nesse tempo de quarta-feira, assim, a maneira da gente interpretar a palavra, porque a Bíblia diz, ela mesma diz, que ela é uma faca de 2 gumes, porque ela pode cortar dos 2 lados, dependendo da maneira que está seu coração. O próprio diabo usou a Bíblia para poder derrubar Jesus. Então, que em nome de Jesus você você busca no Senhor aquilo que Deus quer falar com você através da sua palavra, sem você mudar uma vírgula, um tio, ou o real significado da palavra. Não seja um herege, amém? Então a gente vê 3 coisas dessa igreja, imoralidade, idolatria e heresia.
Daí vamos para outra igreja agora. Então a gente já viu, ó, primeiro amor, imoralidade, idolatria e hereges. Mais um agora, que é a igreja de Sardes, que é uma igreja de aparência, mas vazia. Essa igreja de Sardes, que está no capítulo 3, dentro de todas as igrejas, é a que mais fala comigo. Eu já preguei várias vezes aqui sobre a igreja de Sardes, porque é uma igreja que aparentemente para as pessoas era uma igreja boa, era uma igreja que as coisas estavam acontecendo, segundo os homens da época. Se perguntasse sobre a igreja de Sardes, o relatório que ia receber das pessoas, que era uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que fazia as coisas, que as coisas estavam acontecendo nela. Então quem estava de fora olhava para ela e dizia: nossa, a igreja viva. Mas quando Jesus olhou para a igreja, Jesus disse: igreja morta. Então Jesus, ele repreende essa igreja. Ela trata essa igreja como uma igreja morta, como uma igreja que, apesar que faz bastante coisa e é reconhecida até pelas pessoas, mas a motivação que faz ela funcionar não está pautada no Senhor. Parece que está tudo certo, mas quando olha na intimidade, a motivação do coração está errada. Em nome do Senhor Jesus, que a gente não seja uma igreja zumbi, que anda, que fala, que talvez até faz as coisas acontecer, mas está morta. Em nome de Jesus. Talvez que vem aqui, canta no louvor, até levanta a mão para adoração, toca as músicas, canta as músicas, mas talvez morto, vivendo uma vida sem a presença de Deus. Talvez vem todos os domingos aqui, ouve todas as palavras, não perde um culto, reunião de oração, está toda vez que tem algum trabalho, está aqui presente, mas talvez, apesar de parecer que está vivo, está morto. Então que em nome de Jesus a gente não seja assim. Por que eu falei que é algo que mexe comigo essa igreja? Porque a gente é uma igreja que faz. Olha quantas coisas que a gente faz. Às vezes vem pessoas visitar a gente. Eu recebi um pastor no sábado e a gente foi andar para ele poder conhecer os trabalhos que a gente realiza. Não tem uma pessoa que não vá junto, que vai ver, que vai escutar dos meninos, das pessoas que estão ali sendo tocados através dos trabalhos sociais, que não encanta quem está vindo. O pastor saiu daqui assim, deslumbrado de tudo aquilo que Deus tem feito através da nossa igreja. Então, perante todo mundo, a gente é uma igreja viva. Mas agora fica a pergunta: e aqui, na nossa intimidade com Deus, nós somos uma igreja viva ou somos uma igreja morta? Daí que é o perigo, porque aparentemente parece que está tudo vivo. Mas será que a intenção do nosso coração em fazer aquilo que Deus colocou para a gente fazer está pautado naquilo que está na sua palavra, naquilo que Deus almeja para nós, para aquilo que Deus separou como missão para as nossas vidas? Essa é uma pergunta que eu faço constantemente. E eu peço para Deus, porque se isso não estiver acontecendo, que Deus de alguma forma nos exorte. Se a gente não está enxergando isso e a gente saiu do propósito do qual o Senhor tem para a nossa vida, que Deus possa usar alguém para nos chacoalhar, para a gente poder entender que nós estamos errados, porque é um perigo. Essa igreja de Sardes, eu creio que ela nem imaginava que ela estava vivendo isso, porque para ela estava viva, porque as pessoas estavam dizendo que ela estava viva, mas Jesus olha para ela, está morta. Uma pergunta: você igreja, você igrejinha que está aqui, que forma toda essa igreja, como é que você está? Você é uma igreja que parece que está viva, porque você está aqui, você está frequentando, você está indo, você participa das coisas, as coisas acontecem. Mas a pergunta: quando Jesus olha para você, Ele vê vida em você, ou você está como morto? Então, em nome de Jesus, deixa Deus falar seu coração. Amém? Então, que a gente não seja uma igreja zumbi. E por último, é a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia é a igreja que não recebeu não teve nenhum elogio.
E ela teve uma exortação muito forte mesmo. E uma das coisas, se você ler o texto, que dá para a gente resumir numa frase, o que o Senhor estava falando para essa igreja, exortando essa igreja, era que em algum momento essa igreja deixou de ser dependente de Deus. Ela começou a achar que ela era autossuficiente e que ela não precisava mais do Senhor. Você lendo o texto que fala sobre a igreja de Laodiceia, você vê que Jesus fala, ó, você é rica, porque era uma igreja abastada, é uma igreja que tinha condição financeira para ela realizar tudo aquilo que ela sonhava. Talvez, vamos fazer tal coisa, beleza, não faltava recurso financeiro para nada. É uma igreja com muita riqueza que dava para pegar. Mas quando Jesus olhou para ela, apesar de parecer que ela era uma igreja rica, a advertência de Jesus para essa igreja é dizer que ela era pobre. Era uma igreja que parece ser rica, mas na verdade ela é pobre. E Jesus ele vem e adverte ela. E Jesus faz uma referência a ela, que você conhece, você já ouviu alguma vez algum pregador falar dela. Onde Jesus diz assim, porque você não é nem quente, e você não é nem frio, porque você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Então uma igreja que entendeu que não dependia mais de Deus, faziam as coisas, se Deus está presente, se Deus aprova ou não, já não deixou de ser importante isso, porque é uma igreja que tinha todas as condições para fazer as coisas acontecer. Ela começou a confiar na força do seu braço, e isso é um perigo para a gente. Às vezes tem muita gente que talvez não está aqui, que a primeira coisa, o primeiro sinalzinho que o diabo começou a colocar no coração dela, ela achar que ela é alguma coisa, e ela começou a confiar na força do seu braço. Daí parecia que ela é forte, mas na verdade ela não é forte coisa nenhuma, porque não dá, com a força do nosso braço a gente não consegue nada. E essa igreja mexe muito comigo, porque fala um pouco da minha história. Há mais de 20 anos atrás, quase 25 anos atrás, eu estava vivendo num momento com Deus muito grande, e a gente estava vivendo um projeto que eu já falei aqui na igreja, alguns aqui são até fruto desse projeto, que é o Jesus Street, onde a gente andava de skate, e grandes coisas o Senhor fazendo, e chegou um momento que eu comecei a confiar na força do braço, porque tudo estava certo, qualquer coisa que relava, acontecia. Ia precisando de espaço, do nada aparecia alguém que já tinha um espaço para ceder para a gente. A gente precisava fazer as rampas para os meninos andar de skate, já aparecia alguém com dinheiro, recurso para poder preparar aquilo. Então todas as coisas foram acontecendo e começou a dar a impressão que a gente era alguma coisa. E esse é um perigo, porque nós não somos nada. Nós não somos nada se Deus não estiver conosco. Você não é nada se Deus não estiver com você. E eu comecei a entender que talvez assim, nossa, olha, eu sou o cara, porque onde eu toco as coisas acontecem, olha só, as coisas acontecendo, se realizando, e de repente Deus me deu uma rasteira gigante, para mostrar que não era eu, é Deus em mim. Às vezes você se acha forte, mas a força que você tem hoje para fazer tudo aquilo que você faz, o que acontece na sua vida, vem do Senhor. A partir do momento que você entender que é você e não é Deus, você vai se transformar numa igreja de Laodiceia, aonde você não é morno, não é quente, você não é frio, você é morno. E você sendo morno, o Senhor vai vomitar você da sua boca. Já pensou no vômito? Quem teve criança, já andou de carro, já passou por isso, né? Vômito é uma coisa que não é legal de ver e nem de sentir o cheiro. Uma vez a gente estava numa viagem, um dos filhos vomitou, da outra viu, vomitou também. Pensa num vômito que virou, porque não é bom de ver, né? Não é gostoso de ver. O Senhor está dizendo que se você não entender isso, se você não mudar isso, igreja, Ele vai vomitar você da boca dele.
Eu estava ouvindo uma palavra que estava explicando por que ele fez essa referência do morno. Ele fez essa referência do morno porque essa igreja, a igreja de Laodiceia, ela estava numa região onde existiam águas termais. Então tinha um lugar que tinha água muito quente, e aquelas águas quentes, elas eram terapêuticas, elas traziam cura. E tinha uma outra região que era águas termais, só que ela era muito gelada, então era oposta, mas que também era terapêutico. Daí ele fez essa referência dizendo, se você não é quente, se você não é gelada, e é onde produz cura, e você ser morna, você não serve para nada, vou vomitar você da minha boca. Então é isso que o Senhor tem falado hoje para a gente, pegando essa ideia da igreja de Laodiceia. E você vê como que as coisas, a matemática de Deus é diferente daquilo que a gente pensa. Ele chega para essa igreja de Laodiceia e diz, você acha que você é rica, mas você é pobre. Mas tem uma igreja que está em Apocalipse capítulo 2, verso 9, que é a de Esmirna. Olha o que Deus fala para Esmirna. Então na igreja de Laodiceia ele diz, você é rica, você acha que você é rica, mas você é pobre. Na igreja de Esmirna, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha a diferença. Na igreja de Esmirna era uma igreja com muita dificuldade financeira, mas quando Jesus olha para aquela igreja que estava com dificuldade financeira, mas que dependia 100% de Deus, Jesus olha para ela e diz, você pensa que você é pobre, mas você é rica. Daí a igreja que não depende financeiramente de nada, uma igreja próspera, com muito recurso financeiro, com muito dinheiro, Jesus olha e diz, você pensa que você é rica, mas você é pobre. É a matemática de Deus. Então que em nome do Senhor Jesus, que você possa sair daqui entendendo que não é você, mas é Deus em você. Quem pode fazer a obra e o milagre na sua vida não é você na força do seu braço, mas é Deus em você. Quem tinha a força de Sansão não era Sansão nem o cabelo dele, era o Espírito Santo em Sansão. Quem derrubou aquele gigante com uma pedra não foi a força do braço de Davi, nem a mira que ele tinha, mas aquela pedra foi guiada pelo Espírito Santo no meio da testa daquele gigante. Porque não foi o homem, foi Deus. Então não é você, é Deus em você. A igreja que nós precisamos ser é a que depende 100% em todas as coisas do Senhor. E a igreja que nós não devemos ser, que é a igreja de Laodiceia, que se acha autossuficiente, deixou Deus de lado. Para finalizar, essas igrejas, 7 igrejas, todas elas têm uma palavra de Deus para elas. Deus agiu com misericórdia com 6 igrejas, do qual ele exortou, e uma delas que não teve exortação, mas o Senhor deu uma palavra para que ela pudesse crescer e se manter firme. As 7 igrejas foram contempladas com a misericórdia do Senhor. E hoje nós estamos aqui com 120, 130 igrejas que está sendo contemplada com a misericórdia do Senhor, porque Deus está te dando uma chance hoje para você ter uma vida completamente diferente. E essas 7 igrejas, elas não ouviram ao Senhor. Se você for para essa região da Ásia, onde estava localizada essas 7 igrejas, sabe o que você vai ver lá? Ruína. Aonde estava localizada essas igrejas, elas não existem mais. Na região da Ásia, aonde estava inserida essas 7 igrejas, sabe qual que é o percentual de cristão? 1%. 1% são cristãos verdadeiros que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e se reconhecem como cristão. 99% não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E era bem a localização onde estavam essas 7 igrejas. O Senhor deu para essas 7 igrejas a possibilidade delas se arrependerem, e indicou o caminho, e depois de indicar o caminho, ainda deu para ela uma promessa, se elas realmente seguissem o caminho que ele estava dizendo.
Olha só, o Senhor olhou, apontou os defeitos, aquilo que precisava ser trabalhados, mostrou o que eles deveriam mudar e como mudar, e depois disse: se você mudar, tem uma recompensa para você. As 7 não viveram a recompensa, porque não se arrependeram, porque não mudaram. Nós estamos aqui, como eu disse, 100 e poucas igrejas. Como é que você vai sair daqui? Deus está dando misericórdia, está agindo com misericórdia na sua vida hoje, para você não ser mais a igreja que Deus deseja que você seja, você não ser mais a igreja que Deus não quer que você seja, mas você ser a igreja que o Senhor quer que você seja. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você ler depois, a palavra-chave para as 7 igrejas que Jesus deixou chama-se arrependimento. Arrependimento não é remorso. Pastor, essa palavra falou comigo, eu entendi que eu tenho que voltar ao primeiro amor, que eu tenho que descartar a imoralidade, a idolatria, que às vezes eu tenho colocado coisas no lugar. Talvez eu tenha falado e feito até heresias, querendo de alguma forma validar meu pecado. Talvez eu estou vivendo de aparência, todo mundo acha que eu sou uma tremenda igreja, na verdade eu estou vazio. Ou talvez você está dependendo da força do seu braço e não dependendo da força do braço de Deus. Jesus está aqui hoje e Ele está falando com você, assim como Ele falou com João para escrever essas cartas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, pela fé, Ele está aqui falando ao seu coração. E o que Ele está dizendo para você nessa noite é simples: muda a sua vida, seja a igreja que eu desejo que você seja, uma habitação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo tem prazer em estar, aonde Ele não divide, não negocia com ninguém, com o pecado, aonde que quando aparece uma manchinha causada por o pecado, você sabe o caminho da limpeza, que é através do arrependimento, de você deixar aquilo para trás, uma vida para trás, e começar a viver de forma diferente. Arrependimento, mudança de direção. Arrependimento é você realmente sofrer, chorar, não pelas consequências daquilo que você fez que vai ser gerada, mas porque você errou, porque você falhou, e o preço dessa falha é a quebra do relacionamento com Deus. Mas Ele está aqui hoje dizendo: tem como você resolver isso. Não espera talvez ser transformada igual aconteceu com essas 7 igrejas, virar uma ruína, aonde não existe mais a habitação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em todas elas tem uma consequência se permanecer. Em uma delas, na igreja de Sardes, Ele diz assim: Jesus, se você não se arrepender, se você não voltar, se você não fizer o que eu estou dizendo, eu vou riscar seu nome do livro da vida. Jesus está dizendo: ó, se você não se consertar, não tem como mais você ter a salvação. Eu vou riscar o seu nome, porque você não vai poder morar no céu. Mas a intenção do coração do Senhor nunca foi riscar seu nome. Pelo contrário, é para que você possa estar preparado para encontrar com Ele na eternidade. Mas para que isso possa acontecer, depende só de você, em nome de Jesus. O que você precisa deixar hoje? Paga o preço, em nome de Jesus. O Senhor está com você. Você possa reconhecer Ele todo dia com você. Busca Ele todos os dias com fervor. Faça aquela paixão do primeiro amor ser diário na tua vida, no seu relacionamento com Ele. Na hora que você acorda, durante o seu dia, na hora que você for dormir, você se relaciona com esse Deus maravilhoso, contando, compartilhando sobre o seu dia, buscando nele aquilo que você precisa.
você possa se relacionar com Ele todos os dias e ser a igreja sadia, preparada, a igreja que, segundo a palavra, a igreja que vai morar no céu. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, quero agradecer a Ti, Senhor, por tudo. E obrigado, ó Pai, por esses 3 domingos que a gente falou de forma tão intensa com relação àquilo que significa ser igreja. Pai, em nome de Jesus, a intenção do nosso coração é morar no céu. Eu sei que também é a intenção do coração dos meus irmãos que estão aqui. E a gente está aqui hoje, ó Pai, dizendo: o que for preciso, o que cabe a nós, é o que nós estamos aprendendo a cada dia. Em nome de Jesus, muda em nós, Senhor. Mostra para a gente, revela para nós o nosso pecado, e que nós possamos entregar esse pecado na cruz, para que nós possamos nos relacionar com o Senhor verdadeiramente. Pai, em nome de Jesus, tira de nós aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Muda a nossa mente nessa noite, para que nós possamos entender que sem o Senhor nós não somos nada, que nós dependemos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, cada um aqui na sua necessidade nessa noite, ministra o coração de cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos sair por aquela porta, ó Pai, sendo uma igreja viva, uma igreja, Senhor, que Te adora, uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que luta contra o pecado, uma igreja que se relaciona com o Senhor todo o tempo, que apesar das lutas e dificuldades, que aparentemente pode até mostrar alguma escassez em alguma área da nossa vida, nós somos ricos porque nós temos o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muda isso na nossa mente nessa noite, Pai. Trabalha, Senhor, no nosso ser. E essa chance, nessa oportunidade que o Senhor está dando nessa noite, ó Pai, da gente voltar a ser igreja na essência daquilo que significa ser igreja, possa ser realidade na vida de cada um que está aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Pai, em nome de Jesus, faz Teu milagre, Senhor. Faça o maior milagre, Senhor. Aqueles que estão longe, distante do Senhor, que possam voltar para a casa do Pai nessa noite. Aqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que assim o faça, Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos ser a igreja, Senhor, que o Senhor separou, a igreja amada, Senhor, que vai morar no céu com o Senhor, de eternidade a eternidade. Obrigado por tudo, por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus.